bom dia. Quero estar compartilhando mais uma palavra de Deus com você, que está no Evangelho de João. Vamos continuar, né? Capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, que Jesus ia a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei, de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém? Nós estamos dando continuidade ao capítulo 1, né, aqui do Evangelho de João. Hoje a gente termina esse capítulo aqui, apresentando para vocês uma porção da palavra de Deus. Filipe conhece Jesus. Jesus, ele vai ali até a Galiléia, né, e conhece Filipe. Quando Filipe passa a ser seguidor de Jesus, ele também sente o desejo de convidar algum amigo, né, apresentar Jesus para algum amigo. E ele vai procurar Natanael. Natanael também era um dos judeus que tinha sede pela vinda do Messias, né? Todo bom judeu almejava conhecer o Messias de Cristo, o Cristo, né? O Messias de Deus, aquele que vinha para restaurar todas as coisas, né? Para redimir o povo de Deus. Então, quando Filipe chega para Natanael para apresentar Jesus, ele diz que Jesus vem de Nazaré, que era uma cidade muito humilde. E Natanael, ele vai dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele disse isso porque Nazaré era uma cidade muito pobre, né? E não havia histórico de algum profeta, alguma manifestação dessa cidade, né? Então, mas aqui nós vemos o preconceito, né? O ser humano é muito preconceituoso. Ele não consegue receber alguma coisa boa de alguém que é humilde. Às vezes olha com maus olhos. Infelizmente, a gente tem isso, né, na nossa cultura. Se você, na sua cidade, vamos dizer, a minha cidade aqui, que é a cidade de Palmácia, né, cidade pequena, se alguém se levantar, o pessoal já pensa logo muita coisa, né? Se a pessoa começa a ter prosperidade, alguém já pensa logo: vixe, está fazendo coisa errada, né? Mas assim, de repente, você observa essa situação aqui na Palmácia, né? Artistas aqui em Palmácia, na nossa cidade pequena, eles não têm muita possibilidade assim, né, de crescer. Observe grandes artistas aí, que tem artistas bons aqui da terra, mas que não são valorizados aqui. Assim também homens de Deus, isso não é diferente. Jesus não foi recebido em Nazaré, né, quando ele chega ali no início do seu ministério, na sinagoga de Nazaré, o pessoal queria matar ele, né? O pessoal queria apedrejar, jogar Jesus no precipício. Mas então, essa questão do preconceito, ela vem muito porque a simplicidade, a humildade, né, ela não é vista com bons olhos, infelizmente, pela maioria das pessoas. Alguém espera um governante, né, que seja bom. Infelizmente, se ele for rico, se ele for de família rica, aqui na Palmácia também é assim. Falar mesmo, né, da minha cidade.
não estou criticando, mas é verdade. Aqui na Palmácia, o pessoal, e não só aqui, né, mas muitas cidades, o pessoal gosta de algum político, alguma celebridade que se levante, que tenha história, que tenha condições, família rica. Você coloca uma pessoa que não tem esse tipo de estrutura, dificilmente ele vai ter credibilidade, infelizmente, certo? E Jesus, ele teve também essa dificuldade. As pessoas não queriam dar credibilidade a Jesus por conta disso, né? O preconceito, a questão cultural do ser humano, realmente, ela dá muitas barreiras, certo? Então, eu quero dizer uma coisa para você. Independente de onde você nasceu, independente da sua situação financeira, não importa. Deus, ele pode te usar, tá certo? E outra coisa, nunca tenha preconceito com ninguém. Às vezes aquela pessoa simples, humilde, Deus usa ela para a sua vida, tá bom? A dificuldade das pessoas aceitarem Jesus é justamente a simplicidade. Porque, observe bem, Deus, o soberano, o criador de tudo, né? O Deus que tem se revelado para o povo judeu, era um Deus que apresentou muitos milagres, abriu o Mar Vermelho, Deus abriu o Jordão, Deus fez coisas maravilhosas através de todos os profetas que vieram, né? Mas como é que Deus iria se revelar em Cristo? De que forma Deus iria se revelar em Cristo? Você imagina aí o que você poderia pensar? Rapaz, Deus vai vir à Terra, Deus vai se materializar no corpo humano, e ele vai... De que forma ele vai vir? E a forma que Deus escolheu foi a simplicidade. Foi a forma mais simples que Deus poderia ter se apresentado para a humanidade. Foi através de Jesus. Jesus nasceu na família pobre. Você observa que Maria e José, eles eram pobres, eles eram da cidade de Nazaré. E quando Jesus nasce, ele nasce ali, numa estrebaria. Eles não tinham condições de pagar uma hospedagem, mesmo que quando eles estavam ali naquele período de festa, não tivesse hospedagem disponível, possivelmente. Mas você sabe que a família de Jesus era pobre, porque José era carpinteiro, Maria também era de uma família pobre. Você observa que quando eles vão ao templo, a oferta deles é a oferta humilde, né? É a oferta simples, porque quem tinha muito dinheiro ofertava um cordeiro, ofertava um sacrifício mais valioso. Mas Maria, ela ofertou os pássaros, né? Que era a oferta aceita pelos mais humildes. Observe que quando Jesus, no evento do batismo de Jesus, a figura do Espírito Santo, né, que simbolizando o Espírito Santo que aparece, é uma pomba, que é justamente também a oferta de quem apresentava, que não tinha muita condição financeira. Então Jesus vinha da família pobre, tá? E as pessoas tinham dificuldade de aceitar isso. Eu quero dizer uma coisa para você: vai ser na simplicidade que Deus, ele vai te abençoar, tá certo? É na simplicidade que Deus, ele trabalha. Fique preparado para a simplicidade de Deus, que Deus, ele tem grandes coisas através de coisas que você acha que é pequena, mas que para Deus é coisa grande. Jesus parecia ser pequeno, mas ele é grande. Então, muita gente se enganou com Jesus por isso. Depois que Jesus se encontra com Natanael, e Jesus vai dizer para ele: olha, eis um grande israelita a quem não adoro. Jesus faz ali um elogio a Natanael, e Natanael vai dizer: tu me conheces de onde? Natanael deveria ser um bom judeu, praticante da lei de Moisés. E Jesus disse: olha, eu te vi debaixo da figueira. A figueira era onde o pessoal se sentava, né? Os judeus, eles costumavam se sentar debaixo da figueira para poder ler a Torá, que é a Bíblia do judeu, né? E quando possivelmente Natanael estava lendo ali as Escrituras, em busca de compreender a palavra de Deus, em busca do Cristo,
e Jesus já estava se revelando para ele. Amém? Então, toda vez que você está lendo a Bíblia, toda vez que você está buscando ao Senhor de alguma forma, Ele está vendo, né? Ele está se revelando para você. Havia um desejo no coração de Natanael de servir a Deus, de conhecer a Cristo, e chegou a oportunidade. E quando Jesus revela para Natanael, de forma profética ali, Natanael logo reconhece, né, que o Senhor Jesus, ele realmente, ele é o Cristo, o Messias. Amém? Então, essa é a palavra para nós nessa manhã. Simplicidade é a maneira que Deus trabalha, na simplicidade. Jesus nasceu em família pobre. Amém? Então, não julgue, apenas creia na palavra de Deus, que Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida, mas é de forma simples. Que Deus abençoe o seu dia.